O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, durante coletiva da oposição ao governo Lula, explicou como a reforma tributária aprovada pelo governo, com o auxílio de parlamentares vendidos, na realidade visa a consolidação de um regime totalitário, com o poder completamente centralizado nas mãos do governo federal. O deputado lembrou que logo no início do governo foi eliminado o teto de gastos. Em seguida foi criado o bizarro arcabouço fiscal e agora vem a alegada reforma tributária. Ele explicou: o que foi colocado aí não foi uma reforma tributária, foi uma reforma política. Temos o fim do Pacto Federativo. Temos a centralização da arrecadação de todos os municípios, de todos os estados. Todos os entes federativos agora vão estar comendo na mão de uma autarquia a ser criada aqui em Brasília, e essa autarquia vai ter que repassar o dinheiro de volta para os estados e municípios. Em que condição? Veremos no futuro. Luiz Felipe explicou que tal disparate só foi possível graças ao chamado Centrão, dizendo: isso tem também a digital de uma entidade política muito espúria que é dominante aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, e chama-se Centrão. O Centrão é que viabilizou todas essas reformas, o Centrão que exige pagamento para se vender ao plano totalitário da esquerda. O deputado explicou que, ao centralizar os recursos de todos os entes federativos, o governo federal adquire controle sobre o fluxo de dinheiro no país. Ele disse: isso é um poder absoluto, inédito no Brasil. Inédito. Ele apontou que estados e municípios não terão mais a capacidade de gerir suas finanças de forma independente e alertou: esse é o grande poder político gerado por essa reforma tributária. Luiz Felipe de Orleans e Bragança expôs o impacto econômico da reforma de Lula, mostrando que todos os setores privados saem perdendo e apenas o governo federal é que sai ganhando. Ele afirmou: já estamos em crise. Já estamos em crise fiscal. Ele explicou que, com a dívida crescente, a opção feita pelo governo Lula foi se endividar mais ainda e disse: isso chama-se crise fiscal. Já estamos no prelúdio de uma grande crise fiscal que vai ter impacto certamente na sociedade nesse próximo ano. O deputado fez um duríssimo alerta à velha imprensa que trabalha em conluio com o governo. Ele explicou que a crise econômica causada pelo próprio governo afetará a todos e a velha imprensa não ficará a salvo. Luiz Felipe disse: é fundamental que vocês entendam que esse cenário afeta a todos da mídia. Como é que vocês acham que vocês vão receber do governo? Estão comprando das grandes mídias tradicionais, mas como é que eles vão continuar isso? Vai ser um gasto que eles vão cortar, certamente. Eles não vão ter como financiar isso. O deputado explicou que o cenário que se desenha é de inflação galopante e juros altos, comparando uma Argentina pré-Milei. É isso que está sendo criado agora, neste momento. Luiz Felipe afirmou: temos um Congresso aqui com uma oposição. Essa oposição a mídia pode não gostar, uma parcela dos eleitores podem não gostar, mas essa oposição, em todo o seu grau, em todos os seus representantes, tenta veicular a verdade. Luiz Felipe desenhou para a velha imprensa: a verdade é dita por esses representantes. Agora carecemos que vocês entendam que isso seja verdade. Isso é uma questão de alma. Quando você não consegue reconhecer a verdade, quando a verdade é dita, a sua alma já está perdida. Então nós temos que colocar isso. Mesmo que vocês não gostem desses representantes, estamos veiculando a verdade. Uma verdade nua e crua, em defesa do país, em defesa da cidadania do cidadão brasileiro que nos colocou aqui. O deputado pediu empenho para atrair os parlamentares do Centrão para o lado da verdade, apontando: eles estão agora do lado totalitário. Ele afirmou: nós temos que fazer essa mudança. Temos que exigir compromisso com a anistia, compromisso público do presidente da Câmara, do presidente do Senado, com a anistia. Compromisso público com a reforma do judiciário, que já foi pautada nas comissões. Por que eles não assumem esse compromisso? Luiz Felipe de Orleans e Bragança expôs: certamente o próximo governo terá que rever todos esses ajustes tributários. Todos, sem exceção,
terão que ser revistos pelo próximo governo a partir de 2026. Ele afirmou: se há alguma boa notícia, é que nesse sentido, no contexto atual econômico, esse governo está para terminar. Esse governo não vai dar cria, não terá sucessão em 2026. Olha, a questão da reforma tributária, ela não é singular. Faz parte de todos os ajustes tributários que ocorreram no país desde o final de 2022, quando, após as eleições do presidente Lula, esse Congresso foi coagido para acabar com o teto de gastos, que era uma boa instituição legal para limitar gastos. Depois veio o arcabouço fiscal, uma artimanha completamente nova na política mundial. Você garantir gastos indo adiante independente do resultado do PIB. Depois mudaram a regra do CARF, invertendo quando há dúvida, colocando o benefício todo do lado do governo. Só isso já é um alerta para toda e qualquer empresa de investir no Brasil. Finalmente, uma reforma tributária, que de reforma tributária não tem nada. Tem a legitimidade, sim, de termos um modelo tributário péssimo, que de fato precisa de uma reforma. No entanto, o que foi colocado aí não foi uma reforma tributária, foi uma reforma política. Temos um fim do Pacto Federativo, temos a centralização da arrecadação de todos os municípios e todos os estados, todos os entes federativos agora vão estar comendo na mão de uma autarquia ser criada aqui em Brasília. E essa autarquia vai ter que repassar o dinheiro de volta para os estados e municípios. Baseado em que condição? Veremos no futuro. Mas isso também tem uma digital de uma entidade política muito espúria, que é a dominante aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado. Chama-se Centrão. O Centrão é que viabilizou todas essas reformas. O Centrão que exigiu pagamento para se vender ao plano totalitário da esquerda, para fazer todos esses ajustes tributários. E olha, meus amigos, o ajuste tributário é o cerne da questão, controlando o fluxo de dinheiro, o fluxo de caixa, de todo poupador, de todo trabalhador, de todas as empresas. Aqui, centralmente, isso é um poder absoluto inédito no Brasil. Inédito. E vai eliminar as rivalidades políticas que surgem nos estados e nos municípios. Eles não terão dotação e capacidade de exercer as suas funções de governadores, de prefeitos, não sendo dotados de um sistema tributário local e que tenham que fazer aqui bênção ao Poder Federal e à autarquia central. Esse é o grande problema político gerado por essa reforma tributária. Mas como se não bastasse isso, existe um impacto econômico tremendo. Lembrando que essa reforma ela vem supostamente na narrativa de fazer um ajuste, em que as indústrias, e de fato a desindustrialização, por causa do atual modelo tributário, estava acontecendo, então as indústrias vieram apoiar uma nova reforma tributária, que era essa que votamos, supostamente. Mas ao longo desse processo, a indústria percebeu que ela vai sair perdendo. Ela também vai sair perdendo. Então, qual setor da economia de fato sai ganhando com essa reforma tributária? O comércio sai perdendo, serviços em geral saem perdendo, a parte financeira também sai perdendo, agronegócio sai perdendo, e agora as indústrias saem perdendo. Então quem é que sai ganhando? Se eu já pontuei que os estados e municípios não saem ganhando, saem perdendo também. Somente o Poder Federal é que sai ganhando com essa reforma tributária. É isso que foi votado aqui. E já vemos as reações. Diversos setores já estão fazendo conta e já estão modulando os impactos. E os impactos são tremendos. Hoje de manhã teve a notícia que a Brasel, que cuida de bares e restaurantes, dizem nitidamente que a tributação para o setor de bares e restaurantes vai triplicar. Triplicar, não é um aumento de 10%, 20%, é 3 vezes mais imposto no setor de bares e restaurantes. Também temos impactos nas MEIs, nas pequenas empresas individuais. Existe um estudo que diz do setor que 30% vai deixar de operar, outros 30% vai reduzir as operações e outros 30% vão operar na informalidade por causa dessa reforma tributária. Lembrando também a todos vocês que nenhuma projeção de impacto sobre nenhum setor foi promovido pelo governo ou pelo Ministério da Economia. Nenhum estudo de impacto. E eu digo mais, esses estudos de impacto agora vão vir da sociedade dos setores da economia.
E como é que o Congresso vai reagir a isso? Esse Congresso que, muito bem, como eu já pontuei, dominado pelo Centrão, na mão das emendas parlamentares oferecidas pelo governo central. Muito preocupante. Por quê? Já estamos em crise fiscal. Não estamos arrecadando o suficiente para fechar a conta. Não temos mais como arrecadar mais para tentar fechar essa conta. Então, qual é a saída do governo? Se endividar mais. Mas isso também já está no limite. Os juros já estão explodindo. Os bancos e o mercado que financia o governo já está dizendo, não vamos comprar mais títulos do governo. Então, quem é que vai pagar as contas do governo? Quem é que vai pagar a Previdência? Rombos da Previdência. Quem é que vai pagar rombos dos salários dos funcionários públicos? Quem é que vai pagar a saúde e educação, que são despesas obrigatórias? Isso chama-se crise fiscal. Já estamos no prelúdio de uma grande crise fiscal e que vai ter impacto certamente na sociedade nesse próximo ano. Como agravante, nós aqui discutimos um plano de corte de gastos efetivo, nada foi pautado. Sabe por quê? Porque a maioria dos gastos estão travados em Constituição. Os gastos, 95% do orçamento já está travado em Constituição. E nenhuma proposta de reforma constitucional dos gastos obrigatórios foi proposta. Isso demora vários meses para esse debate. Significa que o pequeno ajuste que o governo pode fazer, mesmo que ele abra mão de tudo aquilo que ele tem discricionário, que é só 5% do orçamento, isso não é bastante para debelar a crise fiscal. Temos aqui um cenário de crise eminente, meus caros. Vamos colocar em cima disso aí agora uma crise de instabilidade da economia brasileira, causada pelo próprio governo com essa reforma tributária. A saúde tributária, de arrecadação e de vontade de investimento do pequeno e médio investidor que cria empregos, cria oportunidades, está debelada com todos esses ajustes fiscais que o governo promoveu com a digital do Centrão. Então vamos colocar isso em pauta nesse ano. É fundamental que vocês entendam esse cenário, porque afeta a todos a mídia. Como é que vocês acham que vocês vão receber do governo, comprando aí mídia, que estão comprando aí das grandes mídias tradicionais? Como é que eles vão continuar isso? Vai ser um gasto que eles vão cortar certamente. Eles não vão ter como financiar isso. Muito problemático. Pode vir inflação galopante, pode vir juros galopante, com curto prazo a gente já viveu isso, aquela realidade, triste realidade do overnight dos anos 90, com inflação e overnight vencendo a todo momento, títulos públicos vencendo a todo dia e o governo tendo que rolar dívida todo dia. É isso que pode ser o cenário que está sendo criado. Uma Argentina pré-Milei. É isso que está sendo criado agora neste momento. Meus caros, temos um Congresso aqui com uma oposição. Essa oposição, a mídia pode não gostar, uma parcela dos eleitores podem não gostar, mas essa oposição, em todo o seu grau, em todos os seus representantes, tenta veicular a verdade, tenta falar aquilo que nós estamos vendo sem uma agenda política que é vinculada a um plano totalitário, e sim para honrar os eleitores que nos colocaram aqui de uma maneira direta. Quase todos os deputados da oposição têm voz e conexão direta com seus eleitores. A verdade é dita por esses representantes. Agora, carecemos que vocês entendam que isso seja verdade. Isso é uma questão de alma. Quando você não consegue reconhecer a verdade, quando a verdade é dita, a sua alma já está perdida. Então nós temos que colocar isso. Mesmo se vocês não gostam desses representantes, estamos vinculando a verdade. É uma verdade nua e crua, em defesa do país, em defesa da cidadania e do cidadão brasileiro que nos colocou aqui. Temos uma missão muito importante nesse próximo ano. Vamos debelar essa questão do Centrão. Manipulem sim os deputados do Centrão. Esse sim é que tem que se contornar e virar para o lado da verdade. Eles estão agora do lado do totalitário, que querem criar todo esse modelo. E o modelo central tributário é parte disso. Vamos tentar mudar isso, meus caros. Vamos ajudar os deputados do Centrão e os senadores do Centrão a vir mais para essa pauta da verdade. É isso que é necessário. Nós temos que fazer essa mudança. Temos que exigir do candidato de Câmara, assim, o presidente de Câmara, assim como o presidente do Senado, compromisso com a anistia público. Compromisso público com a anistia. Compromisso público com a reforma do judiciário que já foi pautada nas comissões. Por que eles não assumem esse compromisso público? Será que ainda estão do lado do governo nesse sentido? Isso é bom para a população? Sem falar na questão tributária, porque certamente um próximo governo terá que rever
Todos esses ajustes tributários, todos, sem exceção, terão que ser revistos pelo próximo governo a partir de 2026. Se há alguma boa notícia, é que, nesse sentido, no contexto atual econômico, esse governo está para terminar. Esse governo não vai dar cria, não terá sucessão em 2026. Teremos sim um outro governo formado, que queiram fazer essas grandes reformas. Cabe aos senhores também participarem desse grande movimento de salvar e reconquistar o Brasil. Meus caros, meus amigos, Feliz Natal e bom ano a todos. Muito obrigado. Obrigado. Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.